Olá, sou o Vítor Ribeiro, sejam bem-vindos ao podcast Future Proof Talks. Neste episódio, eu, o Henrique e o José Carlos vamos falar sobre dívida pública americana. Sabemos que as maiores crises económicas e financeiras são muitas vezes provocadas por dívida e pela perda de controle da mesma. Entendermos a dimensão e características da dívida americana e a forma como esta afeta a dinâmica da economia mundial e dos mercados é o nosso objetivo com este episódio. Analisaremos a relação entre a política fiscal e monetária, entre o Governo e a Reserva Federal, bem como a dinâmica entre estes e os principais credores de dívida pública, neste caso, por exemplo, a China. Para já, começamos com um número, 34. Este episódio está a ser gravado na Coimbra Business School. Podem seguir-nos no Spotify, Apple, YouTube e nas diversas plataformas de podcasts. Subscrevam os nossos canais e usem a secção dos comentários para opiniões, questões e sugerir temas. Bem-vindos ao Future Proof Talks, um podcast sobre poupança e investimento com análise de expectativas para os mercados, tomada de decisão e filosofia de vida. Vítor Ribeiro, Henrique Amaral Dias e José Carlos Tomás conversam sobre o que estão a ver, a escrever e a ler com um foco no futuro. As opiniões expressas refletem apenas a opinião dos participantes e não vinculam Future Proof Wealth Advisors. Todos os exemplos, informação, nomes de pessoas ou instituições descritos e falados no podcast são apenas para fins ilustrativos e não são uma recomendação. O Future Proof Talks não é nem pretende ser um substituto do aconselhamento personalizado. Uma coisa interessante a preparar este podcast é que encontramos imensos dados. Aliás, é muito transparente a questão da publicação de dados nos Estados Unidos. E para começar, dizendo já olá, Henrique, olá Zé Carlos. Estou aqui a dar eu comecei por dizer um número, 34. Bem, o montante de dívida pública mais recente, 34 trilhões de dólares. Isto na designação americana dos números, não é? E é melhor mantê-la assim. Mantê-la assim, exatamente. Alguns dados interessantes, só para lançarmos aqui o tema. Nos últimos 100 anos, a dívida dívida americana, portanto, passou de 403 bilhões em 1923 para 34 nos nossos dias, e a subida foi, digamos, bastante significativa no final do século XX e no atual século XXI. Em termos de rácio de dívida pública face ao PIB, neste momento cifra-se em 123%, considerando que o PIB ronda os 27 trilhões de dólares. Depois também outro dado que considero muito interessante é os custos da própria dívida. Em junho de 2024 os custos ascendiam a 868 bilhões de dólares, o que representa aproximadamente 17% do total de gastos do ano fiscal 2024 dos Estados Unidos. Em termos de custo de dívida, também é interessante dizer que neste momento é à volta dos 3% o custo da dívida pública, e que vem a aumentar, ou seja, passamos de por exemplo, no anos 2020 à volta dos 1,5%, neste momento estamos com 2,97%, já próximo dos 3%. Bem, posto isto e posto alguns dados que considero interessantes, José Carlos, a dívida pública americana é sustentável? Bom, eu aqui vou fazer minhas as palavras do Presidente da Reserva Federal, que diz que o atual nível da dívida pública americana é sustentável, mas a trajetória que a mesma tem não é. A trajetória de aumento do peso da dívida pública americana em percentagem do PIB não é a prazo sustentável. E aqui há dois grandes números, não é? O número da dívida pública em termos brutos, que foi o que mencionaste, 122% do PIB, e a dívida pública em termos líquidos, tirando a dívida que é detida, portanto, entre agências governamentais, nomeadamente a Segurança Social, em que esse número fica mais próximo dos 100% do PIB, que, enfim, pode não parecer muito significativo, mas que é exatamente a mesma dívida pública que os Estados Unidos tinham no final da Segunda Guerra Mundial, e já depois da implementação do Plano Marshall, que custou 5% do PIB americano. Aliás, nos anos 70, o peso da dívida pública no PIB desceu para próximo dos 30%. Exatamente. Que até coincidiu
Sim, no início dos anos 70. Anos 70, Dos anos 70. com o padrão ouro-dólar, não é? Isso foi decretado pelo Nixon, julgo eu até em 1971, 71, exato. se a memória não falha, em que ele vai à televisão, basicamente, e decreta o fim do sistema para dólar-ouro, em que o dólar estava indexado a uma determinada quantidade de ouro e era a âncora de todo o sistema monetário e financeiro dos acordos de Bretton Woods, aliás, assinados nos Estados Unidos em 1944. De facto, o Bretton Woods, tal como tinha sido idealizado, termina com esse anúncio. Não é? O que torna, digamos, passou do padrão ouro para o padrão dólar, não é? A dívida pública. O padrão, exatamente. Nós agora estamos no padrão dólar, que é o subsequente ao padrão ouro, sendo que o dólar não tem, digamos, a âncora de estar lastreado, digamos, numa relação, digamos, com o ouro. A convertibilidade do dólar em ouro já tinha acabado para os particulares em 1934, como nós vimos no podcast As Grandes Crises de Dívida, e em 1971 acabou no meio de uma crise de pagamentos internacionais dos Estados Unidos, que se compaginou, apesar dos 30% da dívida interna, não é? O que é extraordinário, porque estamos no fim da década de 60 e da Guerra do Vietnã, mas mesmo assim o peso da dívida era muito baixo, o que mostra que agora o problema é claramente outro. Não é? Mas, como eu estava a dizer, na altura, em 71, o que acaba é a possibilidade dos bancos centrais, eles próprios, converterem o dólar em ouro, porque o particular converter dólares em euro tinha acabado em 34. Sim. Tu referiste aí o podcast das grandes dívidas, dos grandes ciclos de dívida, as grandes crises de dívida do Ray Dalio, e ele é um dos que aponta, de facto, à possibilidade de estarmos num ponto de viragem na dívida pública americana, ou seja, num ponto de viragem para pior, ou seja, que ela se poderá tornar insustentável. Desde a pandemia, a dívida explodiu cerca de 45%. É muito considerável. É assim, se me perguntares qual é a minha opinião Sim. sobre a dívida americana, é menos o seu peso absoluto e mais a sua, como estava a dizer o Zé Carlos, a sua trajetória de crescimento, ou seja, o ritmo a que está a crescer. Exato. Isso teve a ver, obviamente, com políticas de estímulo orçamental e de cortes fiscais, digamos, muito agressivos. Muito agressivos, sim. Na parte do consulado do Trump, não é? Uhum. E que depois foram ainda, digamos, ampliadas pelo Biden, que manteve os cortes fiscais, que eram, aliás, generalizados a toda a população, não é? Sim. E aumentou os estímulos relativamente anti-Covid, não é? E ainda o estímulo enorme que fez em termos de toda a renovação de infraestruturas nos Estados Unidos. Fora é um plano longo prazo, até. Sim, muito longo prazo. Fora muitos estímulos, digamos, ad hoc, discricionários, a Ucrânia e, exatamente. Enfim, digamos, o perdão parcial dos empréstimos que os estudantes contraíram para os seus estudos universitários e por aí fora. Mas para dizer que eu acho que a economia americana tem algumas características que fazem com que eu não esteja particularmente preocupado com a dimensão da dívida. A primeira, e é a mais importante de todas, é quando nós observamos a taxa de crescimento do PIB ao longo dos últimos 200 anos. De facto, o PIB americano tem uma dinâmica completamente diferente. Sim. Por exemplo, quando comparado com o PIB da zona euro. Sim, claramente. O que significa que tem uma capacidade de crescimento e sobretudo, de inovação. Agora fala-se da vaga da inteligência artificial, mas houve muitas outras que foram lideradas pelos Estados Unidos, e isso faz com que a base fiscal aumente. E, obviamente, que seja relativamente fácil de corrigir uma trajetória destas. Não é? Aumentando impostos. Aumentando impostos, quando, sobretudo, até verificamos que a carga fiscal relativamente ao PIB dos Estados Unidos é bastante abaixo da média da OCDE, ronda à volta dos 30%, Zé Carlos. Não sei se estou a dizer algo mais, não. O que significa que há margem, não é, para acabar com algumas políticas discricionárias, por exemplo, descidas de impostos. São aqueles estímulos que seriam para durar até 2025 e não foram anulados pelo Biden. Com a margem para aumentar os impostos, provavelmente isso terá que acontecer, não é? De modo, sobretudo, a conter aquilo que são as despesas com uma dívida, que são os juros pagos, dentro dos 2%, não é, do GDP, que também, e não é por acaso, que é a taxa média de crescimento em termos reais do PIB ao longo dos últimos 200 anos. É verdade. E, portanto, torna perfeitamente a dívida sustentável. Agora, é evidente que é assim no curto prazo, não é? E face até à própria maturidade da dívida americana, que é relativamente baixa,
e ao final do quantitative easing, em que, digamos, a Fed absorvia tudo aquilo que era colocado no mercado, os investidores são um bocadinho mais price sensitive. Sim, mudamos completamente essa perspectiva. E podem, obviamente, cobrar juros que são incomportáveis, na ordem dos 5, 6, 7%. E isso tornará a situação, poderá agudizar a situação, ou seja, poderá precipitar medidas mais restritivas mais cedo. Sim, ou mais drásticas do que seria antecipado pelos mercados e pelas pessoas em geral. Sim, é o que vocês dizem, ou seja, é a trajetória, portanto, a trajetória que é preocupante. Não é? O facto de ter crescido 45% desde a pandemia é preocupante. Só uma coisa que eu não disse, todos nós os três sabemos bem, não é? Que é a questão da monetização da dívida dos Estados Unidos. Quer queremos, quer não, a dívida que emitem é a sua própria moeda. Quer dizer, em última análise, podem pagá-la emitindo mais moeda. Claro que isso gerará inflação e tudo isso. Tudo bem, mas não tem a mesma fragilidade do que outros países que não controlam a sua política monetária. Não é? Teremos então aí uma nova repressão financeira, não é, Zé Carlos? Provavelmente, não é? Isto aqui já agora só para pôr aqui uns números. Desde 2017, portanto até o final de 2023, o PIB nominal nos Estados Unidos subiu 46% entre crescimento e a inflação. Que existiu. As receitas do governo subiram 40% ou não tivesse havido um corte de impostos. E, portanto, está tudo muito bem até o momento em que chegamos às despesas que subiram 63%. Exato. E é essencialmente esse o problema. Nos Estados Unidos nós temos dois níveis de impostos, não é? Portanto, temos o nível dos federal, impostos não é? Federal, e que até é bastante modesto, não é? O governo federal gasta, vamos outra vez aos 5 trilhões, e portanto, para um PIB de 25, não é? Mais coisa, menos coisa, e o problema é que está a gastar 7. E, para além disso, depois temos, digamos, a dívida que acresce ao nível estadual, mas que, no cômputo geral, portanto, o cômputo das duas parcelas é significativamente inferior à da Europa, não é? E se calhar é por isso que a economia americana, não tendo um peso tão grande do setor público, é tão dinâmica relativamente à europeia. E, portanto, em termos de números, estamos mais ou menos assim. Relativamente à questão, portanto, nós vimos que em termos absolutos a dívida subiu dos 30%, 33%, para 120, 123, ou quando foi. Portanto, recentemente, embora a dívida líquida, como já foi dito aqui, é 100% do PIB. E das subidas nós temos que em 37 pontos percentuais portanto, dessa subida, sim. Não é 37 pontos em relação ao PIB, decorrem de cortes de impostos. Portanto, 33% decorrem de aumentos de impostos, de aumentos de despesa, e 28% decorrem de respostas a crises financeiras, portanto, a crises económicas que houve durante este período entre 2001 e agora. Em termos líquidos, e aqui é que está a parte preocupante, a dívida pública americana era qualquer coisa como 3,3 trilhões em 2001 e, em termos líquidos, no final de 2023 já era 26. Exato. Daí que a tal questão, portanto... O que os números escondem, não é? Faz lembrar. Daí a tal questão, não é? Portanto, o valor ainda não é, enfim, excessivamente preocupante, agora a trajetória é completamente insustentável. Sim, eu quando Deixa-me só dizer uma coisa que eu acho que é relevante. É um aspecto lateral aos Estados Unidos, mas se calhar não é assim tão lateral, porque o facto do pricing da dívida, não é? Ou seja, aquilo que eles têm que pagar em termos de taxa de juros, subir, tem imediatas repercussões na maior parte do mundo. Ou seja, a maior parte do mundo vai ter que também pagar mais pela dívida que emite. E isso pode gerar, obviamente, fenómenos recessionários, não tanto endógenos nos Estados Unidos, mas mais por via, digamos, de contágio, não é? Direta, não é? Direta para outros países. Isso pode ser muito preocupante, porque nem todos os países são Estados Unidos. Sem dúvida. Não, e daí também penso estar a haver a preocupação de algumas economias, nomeadamente a China, de deixar de ser um credor tão grande, não é? Dos Estados Unidos, aliás. Nós aí temos, digamos, duas facetas da mesma moeda, não é? Temos os países que são devedores líquidos, sim, e onde as empresas, em muitos casos, porque as taxas de juros internas nominais na moeda local são, e depois até reais,
são bastante altas e eles têm preferência pelo dólar, e então passa-se aquilo que o Henrique acabou agora muito bem de explicar. E depois temos os países que são credores dos Estados Unidos, que beneficiam, digamos, de taxas de juros mais altas desde que a moeda americana mantenha o valor relativamente à própria divisa interna, não é? Eu vou só dar aqui um exemplo. Um exemplo não. Portanto, aqui há dois tipos. Como vocês sabem, agora os bancos centrais andam a dar prejuízos. E um banco central é mais ou menos um banco, é muito parecido com um banco normal, e tem apenas tinha até agora recentemente a particularidade de parte do passivo ser a taxa zero. Depois podemos desenvolver isto. E, portanto, já lá vamos. E, portanto, é a diferença entre os juros que recebe nos ativos que comprou, e, portanto, na moeda local, e o custo de financiamento que tem a zero, e já vamos ver porquê. Portanto, esse paradigma alterou-se, e agora os bancos estão a dar prejuízos. Mas, para além disso, há outra forma de, não em moeda local, mas em moeda externa, os bancos terem prejuízos, e que vem do facto de países que são credores líquidos do estrangeiro terem grandes reservas cambiais. E o exemplo mais paradigmático disso é o Banco Nacional da Suíça, o Banco Central da Suíça, que recentemente teve um prejuízo, da última vez que vi, que era 17% do PIB. Que colossal, é, digamos, palavra... exatamente, que é um salto colossal, mas que decorre da desvalorização de divisas relativamente à divisa suíça, não é? Sim, eu ia dizer que falaste do Ray Dalio e do podcast que fizemos sobre os grandes ciclos de dívida, as grandes crises de dívida, e lembrei-me também da questão do Warren Buffett, e ele tinha dito numa entrevista, já em 2011, que resolveria o problema da dívida e da déficit americano muito facilmente. E para isso basta aprovar uma lei que diga que sempre que houver um déficit superior a 3% do PIB, todos os membros titulares do Congresso serão inelegíveis para reeleição. Portanto, aqui é uma questão dos incentivos. É uma questão dos incentivos. Se bem que os políticos também são muito imaginativos, não é? Se calhar encontrariam uma maneira qualquer de contornar a questão, pôr lá um familiar ou qualquer coisa desse género. É curioso que há um fantoche, um procurador. Uma vez vi um estudo do Instituto de Ciências Sociais que mostrava que 45% dos parlamentares na monarquia liberal no século XIX em Portugal eram relacionados familiarmente. E ouve, Zé Carlos, nós falaremos disso se calhar noutro podcast, mas a verdade é que muitas leis aqui em Portugal, por exemplo, para questões de incompatibilidade, né? Sim. Para impedir, obviamente, que haja incompatibilidades, sei lá, de ascendentes, cônjuges, descendentes, diretos, depois são contornadas com os escritórios de advogados e procuradores, e, portanto, se calhar os políticos americanos, esses, aliás, têm uma tradição bastante imaginativa de enriquecerem, não é, com side trading, não é? Aliás, como aconteceu na Covid, como tu sabes, não é? Houve vários congressistas americanos que ficaram milionários em meses. É o famoso testa de ferro, não é? Como podemos dizer. Voltando aqui, e se calhar, não sei se queres dizer alguma coisa, ias complementar. Há uma grande diferença entre a dívida privada e a dívida pública. Sim, pois. E a grande diferença da dívida pública é que o Governo pode alterar, como já falámos, enfim, penso que no nosso podcast sobre criptomoedas, o Governo tem o privilégio exorbitante de alterar o valor da moeda no qual se endividou depois de se ter endividado, não é? Exato. Que é o chamado financiamento monetário. No entanto, o que nós vimos agora com os prejuízos dos bancos centrais é que isso tem um limite. E, portanto, para, digamos, ir direto à conclusão, eu diria basicamente o seguinte: até agora, portanto, quer o Tesouro, não é? O Instituto de Gestão da Dívida Pública, no caso português, o Tesouro, no caso americano, e outras agências que se endividam em cada um dos países, quer o próprio Banco Central, pertencem ao Governo. E, portanto, aquilo são duas formas em que o Governo deve dinheiro à economia. A particularidade do Banco Central é que, até recentemente, parte do passivo do Banco Central era a taxa zero. Exatamente. Parte dele são as notas que vocês têm no bolso, que é uma dívida do Banco Central, e que, da última vez que eu vi, e que não pagava juros. Não paga, não.
Ok. E a outra parcela era nos tempos em que nós vivíamos num sistema de reservas, e as reservas são os depósitos que os bancos comerciais têm no Banco Central, portanto são empréstimos dos bancos comerciais ao Banco Central. Quando vivíamos com delas obrigatórias e não eram remuneradas, nós vivíamos num regime de reservas escassas e basicamente o que acontecia é que os bancos recebiam zero e, portanto, o passivo que o Banco Central tinha, que recolhia, que funcionava como um banco normal, e depois... Só corrigir, até pagavam para ter lá o dinheiro depositado no Banco Central Europeu, por exemplo. Chegaram a pagar, mas isso já é uma fase parte posterior. da crise, não é? Já tem a ver com as políticas monetárias mas ainda durou 7 ou 8 anos essa taxa. Mas também eram compensadas. Acho que era menos 0,5 ou memenos 0,4, andava por aí. Eu acho que chegou aos 0,5, mas foram compensados pelos TLROs que se mantivessem determinadas portanto, considerações de emprestar à economia real, mantendo a carteira de crédito, podiam endividar-se dentro do Banco Central 1%. Aliás, essa é a primeira parte do ativo do Banco Central que desaparece agora no quantitative tightening, desculpem, no caso do Banco Central Europeu. É Sim, a primeira fase. E se calhar aí interessa, e já que começaste o tema dos bancos centrais, não é? E aqui nos Estados Unidos a reserva é de facto importante, não é? Porque é a reserva dos Estados Unidos e muitas vezes o Banco Central, digamos, quase que o farol do resto do mundo, não é? Olhamos todos para as reuniões, para os testemunhos do Jerome Powell no próprio Congresso, quer dizer, tudo interessa. O controle da yield curve é efetivo? Isto é... Explicando aqui um bocado a yield curve, é a curva de rendimentos, portanto, das várias maturidades da dívida pública e das funções do Banco Central como estabilizador de preços. Eu vou pedir um bocadinho da vossa paciência, porque isto exige assim, um niquinho de atenção, 30 segundos. Também, essencialmente, a questão é a seguinte, portanto, nós temos quer o Tesouro, quer o Banco Central a emitirem passivos ao público. O Banco Central tem o privilégio da senhoriagem, que é a possibilidade de vender o dinheiro a um preço, ao preço de mercado que é bastante superior ao preço que ele custa a fazer, não é? Como nós, naquele célebre podcast, eu tenho aqui uma nota de 20 euros, eu não acredito que isto tenha custado, não sei qual é a vossa opinião, mas acho que não custou 20 euros a fazer. Certamente. E, portanto, o que acontece é que o que mudou dramaticamente é que agora passamos de um regime em que as reservas eram escassas para um regime em que as reservas são superabundantes. Os depósitos dos bancos comerciais junto, neste caso específico, da Reserva Federal, que aumentaram 20 vezes. 20 vezes. Portanto, passaram de 20 vezes ou mais. Porque passaram de 50 bilhões para 3,3 trilhões, portanto 3.300 bilhões. E, por razões que eu já vou explicar, agora o Banco Central tem de lhes pagar juros. Tem de pagar juros por essas reservas. E, portanto, na realidade, o que eu tenho é de olhar para este binómio de uma forma consolidada. O que é que acontece? O Tesouro, portanto, como é que o Banco Central acabou por comprar a dívida, portanto, acabou por comprar a dívida que o Tesouro emitia. Ele não pode comprá-la diretamente ao Tesouro, está proibido, mas na realidade ela passa pelo sistema bancário e ele acaba a comprar aos bancos. E o que é que acontece é pura e simplesmente isso, não é? A Reserva Federal paga, digamos, compra a dívida pública aos bancos e, em contrapartida, faz-lhes um depósito na Reserva Federal. Exato. Só que há uma diferença do ponto de vista do banco comercial, é exatamente a mesma coisa ter um título de dívida ou ter um depósito no Banco Central, em termos de necessidades de liquidez, porque o Banco Central funciona para os bancos comerciais como uma casa de penhores. Eu, se tiver um título de dívida, eu posso ir lá penhorá-lo e ter um empréstimo. A grande diferença é que uma coisa paga juros e outra não paga. E, portanto, se o Banco Central, a Reserva, fosse tentar comprar, portanto, títulos de dívida pública aos bancos comerciais e oferecesse depósito de taxa zero, provavelmente o sucesso seria zero. E, portanto, a partir do momento em que o banco, portanto, a Reserva Federal teve necessidade, portanto, implementou a política quantitativa de expansão monetária, teve de passar a pagar, portanto, juros pelos depósitos que os bancos têm no Banco Central. Daí que
conjugado isso com taxas de juros, com yields extremamente baixos a que estes títulos foram comprados, eu chego, digamos, a uma situação em que o meu ativo tem um yield médio mais baixo que o que eu estou a pagar nos depósitos, e aí os prejuízos colossais que a Reserva Federal e outros bancos estão a ter. Agora, nós poderíamos dizer uma série de coisas, mas a principal é a seguinte: o Banco Central não tinha obrigação nenhuma de comprar os títulos aos yields que comprou. Podia ter feito quantitative easing, mas eu só compro títulos que deem pelo menos 3%. Era exatamente a mesma coisa, e não estaria neste momento metido nessa circunstância. Isto para dizer o quê? Para concluir, que estes 30 segundos devem ser os mais longos da vossa vida. Portanto, no passado, os bancos centrais serviam para manter a estabilidade de preços, portanto, o poder de compra interno da moeda. Exato. E que está, digamos, lá nos estatutos deles. E que toda a gente toma isso por garantido. Mas essa garantia vai acabar no dia em que os bancos centrais vão ter que se deixar de preocupar com a estabilidade do poder de compra da moeda e vão se preocupar com a capacidade do dono do próprio Banco Central, não é? Que é o governo, se poder endividar nos mercados capitais. Sim, portanto, uma deturpação completa. Absolutamente. Portanto, ou seja, o financiamento monetário funciona dessa maneira e não funciona, portanto o governo instrumentalizar o Banco Central dessa maneira e não o Banco Central pôr-se, que é um processo muito mais rude e muito mais ultrapassado, pôr-se a emitir notas. Sim. Mas as hiperinflações do passado eram dessa ordem, dessa forma que se operavam. Sim, isto é interessante até do ponto de vista da conversa que se vai mantendo ao longo deste ano, da possibilidade de cortes de taxa de juros. Que começou por ser bastante afirmativa no início. Agora, e a suavização deste discurso tem sido notória. Claro que estamos assistido, tendo em conta a forma como nós calculamos a inflação, ou como eles calculam a inflação, temos assistido a uma estabilização da inflação e, portanto, algumas razões válidas para haver cortes de taxas de juros. Mas o que é que achas, Henrique, que vamos assistir a cortes ainda este ano? Ou seja, estão previstos 2 cortes de taxas de juros? Estão anunciados. Quer dizer, mas achas que isso, toda a conversa que o José Carlos teve a dizer e esta parte do cálculo da inflação, da forma como a inflação está a ser controlada e até da forma como o discurso político tem vindo para os consumidores, para os investidores, qual é que achas que deve ser a postura, neste caso, do lado dos investidores? Ou seja, esperar ter essa expectativa bem formada, continuar a investir em dívida de curto prazo, que a yield continua invertida. Sim. Essa dinâmica toda é complicada. Eu acho que é complicado, até porque, de facto, estávamos à espera de outro tipo de atuação por parte dos bancos centrais. Pois. E eu acho que eles próprios estão à espera para ver, não é? Pois, eu também noto isso, que de facto parece-me que há aqui um calculismo. Pronto, nos Estados Unidos eu percebo que agora qualquer alteração, também, exatamente, das taxas de juros fosse vista como alteração, não é? Certo. De subida ou diminuição, fosse vista como uma forma de interferência, não é? Pois. Na Europa também houve algumas eleições muito relevantes e isso também, julgo que Christine Lagarde também não quis estar a interferir. Se bem que eu acho que há aqui uma espécie de regabof de orgia fiscal, né, orçamental por parte tanto dos Estados Unidos, do governo americano, como por parte de alguns governos europeus, que preocupam obviamente os banqueiros centrais, e isso faz com que se calhar as taxas de juros não baixem tanto como estaríamos à espera. Não é? Nem vão baixar. Assim. Sim, e repare, eu aqui vejo, cá está. Que também é uma forma de moderar, digamos, os ímpetos, não é? Expansionistas, em termos orçamentais. É arrefecer a própria economia, provavelmente. Moderar. Eu julgo que será mais isso. Suavizar. Nos Estados Unidos, penso que a dinâmica económica surpreendeu a Federal Reserve Bank. Sem dúvida. Na Europa, eu julgo que é mais uma preocupação de um gasto que não fiscal, orçamental por parte de alguns governos, França, Itália, etc. E outros, aliás, que já estão sob procedimento de déficit excessivo. Sim. E esta política de taxas de juros, enfim, altas, podemos dizer que também não são nada moderadamente altas, apesar de tudo tem um efeito restritivo na economia, não é? Contracionista. Sim, claro, e como eu disse há bocado, que
sendo a reserva dos Estados Unidos como o farol. Mas deixa-me dizer, eu de facto sou daqueles que estava à espera no início do ano que os cortes nas taxas de juros tivessem ocorrido e já tivessem ocorrido. Sim, e a própria yield curve demonstrava isso, não é? Sim. Mas foi-se eu moldando ao longo do digamos que tempo. ainda sigo de alguma maneira os mercados capitais, até porque ainda giro umas coisitas, não, digamos, em termos profissionais como no passado, mas, enfim, em termos semi-particulares, no início do ano eram esperados 6 cortes de taxa de juros. Depois passou para 2, depois passou para 1, a determinada altura alguém esteve a falar em 0, e na sexta-feira, enfim, nós estamos a gravar ao sábado, ontem, nomeadamente, falava-se em 3 cortes até ao final do ano, portanto, Sim, sendo o primeiro em setembro. Em setembro, sim. Mas ainda assim, penso que a expectativa e em termos de yield curve, o que se nota é que a curva já está moderadamente invertida, já não é totalmente invertida, mas está invertida, mas não é assim com a inversão que estava, o que me torna mais instável até em termos de decisão de investimento, porque o que se tem vindo a ver e falando um pouco sobre os investidores individuais, o que se tem muito a ver é o foco muito no curto prazo, ou seja, o investimento no curto prazo, até porque as taxas de juros são mais elevadas do que no longo prazo. Exatamente. E, portanto, essa dinâmica vê-se. E falando agora, e trocando agora aqui a questão para as ações, o impacto de uma dívida elevada nos Estados Unidos ou fora de controlo não se tem notado nos índices americanos. Pois, mas vai-se notar, né? Quer dizer, é preciso que as pessoas saibam uma coisa. Existe em economia um efeito que chamamos de efeito crowding out. Uhum. O facto do governo americano. Claro que isto agora levar-nos a outra discussão, que é qual é o potencial de aumento da taxa de crescimento da economia, dos investimentos públicos que foram feitos e dos cortes fiscais, etc, etc. Mas o facto das necessidades de financiamento terem aumentado desta forma exponencial, né, por parte dos Estados Unidos, o facto é que isso expulsa, né, os investidores, porque há menos recursos de crédito disponíveis. Né? E fora aqueles setores que estão a ser beneficiados pelo plano das infraestruturas de investimento. Exatamente. De facto, já se assistem contrações de investimento em muitos outros setores. E, portanto, por aí, claramente, o efeito é detrimental. Depois, era aquilo que estávamos a falar há um pouco. Quer dizer, mais tarde ou mais cedo, isto vai ter que entrar nos eixos, não é? Isto é uma linguagem mais comum para quem nos ouve. Isso é um ponto muito importante. E, portanto, os impostos vão ter que aumentar, ou as despesas correntes vão ter que diminuir. Isso vai tirar rentabilidade às empresas, naturalmente. Poder de consumo, que a economia americana é muito baseada no consumo. Acho que não é, nós normalmente quando falamos do efeito crowding out é mais no curto, quando muito médio prazo, mas olhando a 5, 6 anos, 10 anos, sim, isso tem que acontecer. Sim, numa perspectiva de 5 a 10 anos, aquilo que se nota das vários outlooks que vou lendo sobre as perspectivas de retorno dos ativos, nomeadamente ações e alguns ativos reais, o que se nota é que o retorno perspectivado é muito menor do que o retorno passado. Obviamente não será por causa apenas disto, certamente. Há muitos outros fatores. Sim. Mas isto é importante. Influenciam isto, mas isto é muito importante. Esse retorno perspectivado é quase um retorno real. Exatamente. Portanto, e aqui é uma distinção importante. É isso mesmo, isso mesmo. Bem, como vocês sabem, até eu fiquei espantado, mas eu sigo os mercados capitais há quase 40 anos e basicamente há 2 grandes ciclos, portanto, e que, enfim, olhando para trás, não há nada de novo a não ser as lições do passado que já foram esquecidas. E nós estamos aqui num período que é muito semelhante aos anos 60, em que a inflação era relativamente alta, as taxas de juros reais eram relativamente baixas e os ativos reais, imobiliário, ações, tudo subia. Até que chegou a altura em que os bancos centrais entenderam que chegou a altura de controlar a dívida e, sobretudo, que não era nada de especial, sobretudo a inflação. Mas sobretudo a inflação. E nessa altura as taxas de juros, portanto, reais passam a ser significativas. Isso tem o efeito que o ativo que era, digamos, desvalorizado anteriormente, que eram as obrigações de taxa fixa, que tiveram um bear market brutal entre os anos 60 e o início dos anos 80. E nós tivemos agora recentemente também. O início. Só que como vem tão de baixo, certo. porque ainda... Sim, mas 2022 foi, de facto,
Sim, foi tremendo. Foi tremendo porque, em alguns casos, vêm taxas de juros negativas. Sem dúvida. Ou seja, elas até nem subiram nada de especial Sim. e, portanto, as coisas... A base é tão baixa. A base é tão baixa. E, portanto, o que é que nós tivemos? Tivemos o início dos anos 80, onde o único ativo que dava rentabilidade eram as obrigações do governo americano, a taxa fixa, que levou a uma valorização brutal do dólar até 1985, portanto, na conjugação dessas duas coisas, e as ações, vocês não se lembram disso, mas eu lembro-me, chegaram, digamos, a um PER médio de 6. Portanto, vejam bem... Maravilha. Maravilha. Para investir. Portanto, ou seja, os ciclos económicos são uma coisa. Nós estamos a olhar aqui no curto prazo e nas alterações das taxas de juros. Prazo não é meses, portanto, há alguns anos. E os ciclos financeiros de dezenas de anos têm esta perspectiva e eu acho que vamos voltar a ver algo semelhante. Portanto, neste momento ainda estamos no bull market, Mas lentamente iremos... lentamente vamos ter que nos começar a preocupar com algumas coisas. Ok, ótimo, ficamos por aqui, só com a conclusão de que o Ray Dalio dizia que os ciclos têm mais ou menos a duração de 250 anos, portanto o ciclo dos Estados Unidos deve estar a acabar. Mas o ciclo imperial. Não tem a ver com o ciclo económico. Muito bem, O ciclo dos impérios. até à próxima, obrigado. Muito obrigado. Obrigado.